Fala, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Daniel e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que são as reservas estratégicas em Bitcoin. Por que os países estão comprando Bitcoin e colocando em suas reservas? Bem, mas primeiro a gente precisa voltar para os fundamentos básicos ali do que é uma reserva estratégica. Então, para que a gente possa entender, uma reserva estratégica, ela nada mais é do que uma variedade de ativos, né, que estão sendo mantidas por esses países, inclusive o Brasil, para que possa garantir a estabilidade econômica do país, a segurança nacional, a soberania financeira. E aí, essas reservas podem ser em diversos ativos e bens, né? Como o ouro, petróleo, alimentos e também em dólar. Muitos países fazem reservas em dólar para algum tipo de proteção cambial. E aí as funções dessas reservas, né? As reservas, cada uma tem uma determinada função e elas podem ser divididas aí em funções de proteção contra crises econômicas, né? Em termos de alguma recessão, crises cambiais. Essas reservas elas vão ajudar muito a manter algum tipo de estabilidade econômica e financeira para o país. Também temos uma função de defesa contra algum tipo de sanção. A gente pode entender isso pelo exemplo da Rússia, né? Que está sofrendo sérias sanções por conta da guerra com a Ucrânia. E nesse contexto, eles ficam impossibilitados de utilizar mecanismos de troca para fazer trocas com outros países. As empresas russas também, as grandes empresas russas, estão impossibilitadas também por conta dessas sanções. E aí uma outra função dessa reserva estratégica é garantir a liquidez, né, dos países e a confiança internacional. Então essas reservas elas aumentam a credibilidade do país perante os investidores que querem investir nesses países e também algumas entidades financeiras. Também temos a questão do controle do câmbio. O controle do câmbio e a estabilidade monetária. Justamente porque os bancos centrais eles podem fazer reservas em dólar, né, uma moeda forte, para intervir no câmbio. Foi o caso que aconteceu agora no Brasil. E aí, numa tentativa de desvalorizar o dólar, o Banco Central ele fez um leilão de dólar e reduziu a sua reserva para que o real tivesse uma valorização sobre o dólar. Mas mesmo assim, é uma ação paliativa de curto prazo. E aí, por último, uma função muito importante dessas reservas é a autossuficiência em crises globais. Então, se um país está sofrendo uma crise de oferta de algum produto, eles podem utilizar a reserva estratégica, por exemplo, em petróleo, para reabastecer o seu país, né, e os indivíduos que moram no seu país. Um exemplo muito interessante disso é os Estados Unidos, que mantêm reservas estratégicas de petróleo, de barris de petróleos. Isso evita choques de preço quando existe algum tipo de escassez em virtude de alguma guerra, algum acontecimento que eles possam utilizar essa reserva. Bem, e aí partindo mais para frente, que é o que interessa para a gente hoje, são os motivos pelos quais os países estão adotando Bitcoin nas suas reservas estratégicas. Então, o primeiro motivo que me vem à cabeça é efetivamente a diversificação. Então, como uma carteira normal de investimentos que nós temos, né, a maioria das pessoas hoje em dia está muito divulgado isso na mídia, que você precisa ter uma carteira diversificada para que você possa passar pelos ciclos econômicos e se beneficiar desses diferentes setores que existem aí nas carteiras diversificadas. Então,
não é muito diferente de um país. Obviamente que o objetivo de uma reserva estratégica, de uma estruturação das variadas reservas estratégicas de um país, elas são um pouco diferentes. Você não vai ver um país colocando ações como reservas estratégicas. Isso não faz sentido nenhum. Mas essa questão da diversificação com certeza é um dos motivos para que eles coloquem o Bitcoin como reserva estratégica. E aí o segundo motivo, certamente, é por conta da reserva de valor a longo prazo. A gente sabe que o ouro ele é indiscutivelmente um ativo extremamente valioso, uma reserva valiosa, justamente porque ele tem uma capacidade de preservar valor ao longo do tempo. Mas se a gente for comparar, o Bitcoin ele pode se tornar uma reserva de maior composição dentro dos países, justamente porque ele tem uma característica que o ouro não tem. Ele é deflacionário e ele é extremamente líquido. Então são duas características, me perdoem. O ouro ainda são encontradas jazidas de ouro ano após ano. Isso, de forma percentual, aumenta a oferta de ouro. Apesar de ele ser um ativo escasso, ainda assim existem várias jazidas de ouro que são encontradas anualmente, fazendo com que a oferta de ouro aumente. E o Bitcoin não. O Bitcoin ele é deflacionário e só terão 21 milhões de unidades até 2140, sendo que já temos mais de 19 milhões e 800 mil unidades de Bitcoin aí em circulação, tá? E a liquidez é uma questão muito interessante. As reservas de ouro, elas praticamente não são mexidas, digamos assim, porque realmente é valioso, mas é algo que demanda dinheiro, tempo e uma operacionalização, uma logística muito grande para você mover. E o Bitcoin não, o Bitcoin é imediato. A partir do momento que você tem o seu Bitcoin, você consegue transferir este Bitcoin para qualquer carteira que você quiser de forma imediata. E aí mais um motivo, obviamente, que eu já expliquei um pouco aqui, seria a inflação e a estabilidade financeira. Bem, principalmente nos casos de países aí subdesenvolvidos que têm uma inflação alta, sofreram um processo de hiperinflação nesses últimos anos, aí, no caso da Argentina e Turquia, por exemplo, com certeza absoluta o Bitcoin é uma alternativa muito interessante para esses países, justamente porque ele é deflacionário e ao longo do tempo ele se valoriza. Mas um aspecto que eu acho que é o mais importante e que pode parecer estranho quando eu falar para vocês, mas eu tenho certeza que depois vai fazer sentido, é a liberdade e a soberania financeira. Imagine só, os próprios governos estão demandando essa liberdade e essa soberania, justamente por causa desse emaranhado geopolítico em que a gente está vivendo. Alguns países estão sofrendo sanções por determinados grupos de países e isso acaba inviabilizando empresas desses países, o próprio governo, de fazer negociações com outros países. Então, os governos estão querendo uma soberania de um dinheiro que seja descentralizado e distribuído. É algo assim inimaginável, mas está acontecendo. E você pode ter certeza que eles estão pensando objetivamente nisso. Temos o caso da Rússia, que eu vou falar mais para frente. Bem, pessoal, então, para que vocês possam entender isso de uma maneira um pouco mais real, eu vou mostrar aqui para vocês casos reais de adoção e estruturação de reservas estratégicas que estão acontecendo no mundo. Então, primeiro, países que podem estar comprando Bitcoin sem divulgar: Rússia, China e Irã. A Rússia, principalmente por conta dessas sanções que estão acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma reportagem. Bem, nessa reportagem a gente pode ver que a Rússia está usando Bitcoin sim no comércio exterior.
Isso quem disse não fui eu, foi o próprio ministro de Finanças da Rússia. Por conta dessas dificuldades das sanções impostas pelos países por conta da guerra, eles estão, sim, transacionando através de Bitcoin. E eles estão transacionando justamente com a China, um dos países aí que menos divulga, menos dá informações aí, mas tenho certeza que eles estão com as anteninhas bem ligadas com relação ao Bitcoin. Então, só para que vocês tenham uma ideia de se isso nunca passou pela sua cabeça, hoje no mundo, vou mostrar aqui para vocês, os países detentores de Bitcoin. Temos aqui Estados Unidos com 207 mil Bitcoins, China com 194 mil Bitcoins. É claro que esses Bitcoins eles foram confiscados através de movimentações ilícitas dentro do país que foi confiscado isso. Enfim, então aqui a gente pode ver uma série de países aqui com um total de cerca de 529 mil Bitcoins na sua totalidade. Então é muita coisa e espere para esse número aumentar muito daqui a pouco. E aí, pessoal, existem também outros países que estão se movimentando de forma rápida para que eles possam construir essa reserva estratégica em Bitcoin. Um deles é o Banco Central da República Tcheca. Eles detêm aproximadamente 146 bilhões de dólares em ativos, em reservas. E aí, desses 146 bilhões, aproximadamente 138 bilhões em dólares, mais de 4 bilhões em ouro. E o plano deles é que eles aloquem 5% dessa reserva de 146 bilhões em Bitcoin. Isso já foi divulgado e eles efetivamente vão fazer. Eles devem estar nas suas etapas de homologação dos projetos de lei, mas isso vai acontecer sim. E aí isso daria cerca de 7,3 bilhões de dólares em Bitcoin. Cara, é muita coisa isso para um país pequeno como a República Tcheca. Bem, e aí o mais interessante de tudo é sobre os Estados Unidos que eu queria colocar aqui para vocês. Os Estados Unidos eles estão criando a reserva estratégica em Bitcoin. Isso já foi assinado pelo Trump. Ainda não foi divulgado como que eles vão fazer isso, mas isso vai acontecer sim. Então os Estados Unidos eles não criam reservas, só para você ter uma noção. Isso eles não criam reservas com frequência de ativos. E essa é a primeira reserva de um ativo digital. Isso, para mim, é algo extremamente relevante. E aí temos o Bitcoin Act, que é a comissão legislativa que desenvolveu e criou esse projeto de lei para o Senado dos Estados Unidos. E eles declararam isso. Eles declararam que o propósito dessa reserva estratégica em Bitcoin, de 1 milhão de Bitcoins, é contribuir para a estabilidade econômica dos Estados Unidos, fornecer uma proteção inovadora contra a instabilidade monetária e encorajar a integração de ativos digitais no sistema financeiro dos Estados Unidos. E além disso, muitos líderes esperam que esse fundo de valor seja usado no futuro para pagar a dívida nacional e fornecer ao governo flexibilidade geopolítica adicional. Então, é muito interessante isso justamente porque eles pensam no Bitcoin como um ativo que realmente se valoriza ao longo do tempo, deflacionário, que vai ajudar na estabilidade monetária e econômica do país e possivelmente vai ter um papel, um impacto fundamental no pagamento da maior dívida nacional que nós temos no mundo, que é a dos Estados Unidos. Mas não fica por aí. Para vocês terem uma ideia, a evolução disso nos Estados Unidos, que isso está gerando uma corrida para as reservas em Bitcoin. E aí os estados, de forma individual, estão passando por uma série de etapas de forma independente para terem as suas próprias reservas dentro dos estados.
Então aqui, pessoal, vocês podem ver muito bem todos os estados americanos que estão entrando nessa corrida. São cerca de 23 estados. Os Estados Unidos têm 25 no total, então é quase que 50% e está só no início. Vocês podem ver aqui que tem várias etapas até eles chegarem nessa concretização e homologação. Então tem vários países aqui que estão ainda em estágios iniciais, alguns que já estão na quarta etapa, enfim. Mas isso com certeza será algo de extrema relevância, justamente porque cada estado ele é soberano para fazer da maneira que ele bem entender. Então, tem alguns estados que estão propondo 2% dos seus fundos, 10% dos seus fundos, enfim. Isso é realmente uma corrida para comprar Bitcoin. E aí a gente fica pensando como indivíduo. Será que realmente não vai ter Bitcoin para todo mundo? Bem, pessoal, eu quis passar para vocês aí essas informações que acho que são muito úteis para quem é um investidor, para quem investe em Bitcoin e algumas criptos, para quem é entusiasta, para quem está começando também, está iniciando, nunca comprou Bitcoin, mas quer entender mais sobre o que está acontecendo no mundo, sobre essa tecnologia, sobre esse ativo que é extremamente disruptivo e está transformando a vida de pessoas e até de países, pessoal. Então a gente passou por diversas questões interessantes aqui dentro do vídeo, mas eu quero colocar para vocês aí, de uma maneira mais reflexiva, quais são os impactos disso para o mundo. Eu acredito que a gente não tem uma bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem um farelinho do que possa acontecer, principalmente na questão dos Estados Unidos. Eles já divulgaram que vão colocar isso como algo que possa impactar aí para o pagamento da dívida deles. Se é também para eles fazerem manobras cambiais com relação a isso e se beneficiarem. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas você, como indivíduo, eu quero fazer uma pergunta para você. O que significa toda essa expansão da adoção do Bitcoin para você como indivíduo? Pense nisso. Pense nisso. O meu canal ele é justamente para você refletir sobre esse aspecto de viver de Bitcoin, colocar o Bitcoin no seu dia a dia, não só investir em Bitcoin e realizar o lucro, mas você sim ter o Bitcoin como algo que você possa utilizar em diversas camadas da sua vida. Bem, galera, é isso. Eu agradeço por mais um vídeo e se você gostou desse vídeo, considere aí dar um like, se inscrever no canal. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou outros assuntos, me manda nos comentários. Valeu, galera. Um abraço. Fui!